Baixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nesse lugar, mas principalmente em nossos corações, Senhor. Aquieta a nossa alma nesse instante, Senhor, para que possamos assim receber de Ti. Anula, Senhor, pela Tua misericórdia, toda a minha carne, toda a minha ansiedade, tudo que vem do meu eu, para que eu possa ter algo a dar aos Teus filhos, algo que vem direto da sala do trono. E a palavra lançada vem encontrar sua oferta no coração dos Teus filhos, assim como uma semente que cai no solo e frutifica 30, 60 e a 100 por um, que haja cura, libertação, transformação. Mas não permita que Teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, bate em retirada agora. E pela Tua misericórdia eu possa derramar, Pai, da Tua glória sobre nós. Abre o céu sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, você crê nisso? Diga amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é o pastor que nunca te abandona. E eu vou te confessar que eu acabei de fazer essa palavra ontem às 3h30, 4 horas da manhã. Hoje já, né? Ontem a gente foi para o seminário lá de Destravando o Destino Profético, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. Do profeta Davi Rebolo. E foi uma bênção, sabe? E eu estava assim meio... Falando assim, cara, Deus, o que eu vou pregar? Já tinha um esboço. E eu sei que ali me acrescentou muito, amém? 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 E eu vou ministrar aqui hoje sobre Salmo 23. Então, se você quiser achar aí, vai abrindo na tua Bíblia o Salmo 23. Versículo 1. Quem for achando, dá um eita glória para pentecostal. Quem tiver Bíblia, pega a carona pelo irmão do lado. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz aquela cara de que já achou. E fala assim, meu Deus! Eu só vou ler o versículo 1 de início, amém? Todos acharam? Aleluia. E diz assim, o Senhor é meu pastor. A minha versão está de nada terei falta. Mas é isso aí, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus me trouxe aqui essa noite hoje para falar diretamente ao coração de cada um de vocês aqui. Porque tem gente que entrou aqui essa noite se sentindo perdido, sem direção, cercado de medos, angústias e pensamentos tipo, será que Deus esqueceu de mim? Só que o céu está te respondendo nessa noite, eu sou o teu pastor. Deus está falando para você, enquanto eu estiver na liderança da tua vida, não vai te faltar nada. Acho que só 3 pessoas receberam. Amém? O Salmo 23, ele não é apenas um texto bonito para ser lido em velórios ou para ficar estampado em quadros na parede da sala pastoral ou de um escritório de crente, né? Às vezes tu chega, né, no lugar, tem aquele Salmo 23 com a ilustraçãozinha. Não é. O Salmo 23 ele é uma declaração de aliança, cuidado e provisão de Deus para aqueles que o reconhecem como pastor. Só que às vezes com os lábios a gente fala que reconhece, às vezes a gente declara isso em músicas, mas reconhecer Deus como pastor exige muito mais do que a gente possa imaginar. Quando Davi escreve esse salmo aqui, ele não está vivendo um conforto de um palácio, ele não está desfrutando das honras de um rei. Esse salmo ele nasce nos bastidores da dor, da perseguição e da solidão. Davi, ele não está no trono no momento que ele escreve esse salmo. Ele está no campo, nas cavernas, fugindo dos inimigos e lidando com as pressões que queriam esmagar a alma dele. E ele entende, como poucos, o que significa ser pastor. Porque ele era pastor de ovelhas. Amém? Amém? Antes de ser rei de Israel, Davi ele era guardião das ovelhas de seu pai. Ele conhecia profundamente o preço do cuidado, a vigilância constante e a disposição de enfrentar os predadores, os perigos do deserto e até o frio da madrugada, que muitos nunca vão saber o que é. Quem já madrugou no relento aí, em dia de inverno, meu irmão? Viu o dia amanhecer, né? E já estava vendo o sol de noite, né? Escurecer de novo. Né?
É doideira. Lembra quando ele encara Saul e diz com convicção? Está lá no texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35, diz assim: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Isso aqui é Davi falando para Saul. Davi, ele não apenas protegia, ele arriscava a sua própria vida. E é exatamente dessa realidade que nasce a revelação poderosa. Se eu, limitado, imperfeito, fiz isso pelas minhas ovelhas, quanto mais Deus, que é perfeito, o que Ele é capaz de fazer por mim? É como se Davi estivesse falando isso. Mas você já parou para pensar nessa lógica? Se nós imperfeitos, muitas vezes a gente dá conta de um negócio muito doido, não é não? Imagina o que Deus é capaz de fazer por nós. Por isso, ele declara de forma audaciosa e cheia de fé: o Senhor é meu pastor, que no hebraico é Adonai Roi. E essa expressão acarrega uma profundidade que vai muito além do que um simples título. Ela comunica 3 pilares do relacionamento de Deus conosco. Em primeiro lugar, o cuidado pessoal, porque Ele te vê, Ele te conhece, Ele te entende. Em segundo lugar, a direção constante. O pastor, ele não anda atrás das ovelhas. Ao contrário do que muitos gostam de botar um peso na função pastoral hoje dentro das igrejas, o pastor, ele não anda atrás das ovelhas, ele anda à frente, porque ele sabe o caminho. As ovelhas que vão atrás dele. Ah, mas e o pastor que largou as 99 para ir atrás de uma? Meu irmão, e se for o filho pródigo e não uma ovelha desgarrada? O pai não foi atrás do filho pródigo, né? Acontece. Faz parte das melhores famílias. Fique em paz. Fique em paz. A gente está em família, não tem problema. Acontece. Fique em paz. Não precisa pedir desculpa, não. Em terceiro lugar, um compromisso inegociável. O pastor verdadeiro, ele não foge da crise. Ele não abandona as ovelhas no momento que o pau está quebrando. Ele luta, ele protege, ele cuida, ele supre. É disso que Davi está falando aqui, quando ele usa esse título aqui para Deus. No Oriente Antigo, a figura do pastor era mais do que um trabalho. Não era um simples trabalhador. Era uma responsabilidade de vida ou morte. Se uma ovelha se perdesse, o pastor, ele não descansava até encontrá-la. E aí sim entra uma ovelha perdida, uma ovelha que realmente se perdeu no caminho. Essa imagem, ela ecoa nas palavras de Jesus lá em João 10:11, que fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, quando você entende que Deus é o seu pastor, o vale não te paralisa. A crise, ela não te domina, e o inimigo não vai te derrotar. Porque quem te guia conhece o caminho da vitória. Você está entendendo? Essa é a hora que a igreja pentecostal dava glória, pulava no comando, gerava no helicóptero, dava mortal. Agora, da mesma forma que Davi, ele olhou para a sua história e reconheceu o cuidado de Deus, eu e você precisamos fazer esse mesmo exercício. A gente precisa olhar para a nossa história e reconhecer o cuidado de Deus em cada passo da nossa vida. Quantas vezes você foi poupado, livrado, protegido, sem sequer perceber? E às vezes até reclamou. Não é isso? Eu não gosto de usar esse exemplo não, porque aí minha esposa, ela fica logo... Sabe quando você está pronto para sair e tua esposa está demorando? Às vezes é um livramento de Deus, cara. Um acidente, não? Mas às vezes é um livramento, um acidente, alguma coisa, um assalto. A gente nunca sabe. E a gente fica nervoso ali, querendo ir embora. Tô atrasado. Mas quantas vezes Deus cuidou nos mínimos detalhes e a gente nem percebeu? Você acha que foi sorte? Não foi cuidado. Você acha que foi coincidência? Não, também não foi direção. Você acha que foi a tua força? Não. Foi o pastor que nunca te deixou andar sozinho.
Tem um quadro, né? Em alguns lugares, assim, hoje em dia eu não vejo mais esse quadro não. Acho que é Pegada na Areia o nome. Não é isso? Que o cara acha que estava sozinho, né? Do Salmo 23, não é isso? E aí, só tem pegada de uma pessoa na areia. E aí no final tá falando, não, só tinha uma pegada porque eu estava te carregando no colo. Né? É essa a história. Deus, ele estava carregando a gente no colo. Não era a gente que estava andando sozinho. E às vezes a gente nem percebe. O Salmo 23, ele não é uma poesia que vai ficar lá num quadro como esse, que é bonito. Se a gente vê num dia mais emotivo, a gente até chora, né, vendo esse quadro, vendo essa ilustração. O Salmo 23, ele é uma declaração de guerra contra a ansiedade, contra o medo, contra a escassez e contra o abandono. É Deus dizendo para você hoje: se eu sou o teu pastor, descansa, meu querido, porque eu cuido de tudo. Deus, ele está falando isso a cada dia para nós, né? Se eu não me engano, tem um texto da Bíblia que diz: não andei ansioso por coisa alguma. Não tem isso? Estou enganado? Não tem, né? Eu sei que tem. Mas é isso. E aí, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Quando Davi ele abre esse salmo com essa declaração, ele não está apenas expressando uma crença, mas ele está firmado numa convicção inabalável. É isso. Essa frase ela não é romântica, ela é radical, é uma chave espiritual para cada um de nós. É como se ele estivesse dizendo: ó, eu decidi confiar, eu entreguei a direção da minha vida nas mãos do pastor que nunca falha. Deus, ele não falha, meu irmão. Não é que nem eu que brigo: eu nunca errei, só errei uma vez quando eu achei que estava errado. Não, Deus, ele não erra, ele não falha, nunca. Nunca. Pô, imagina, cara, se você confia 100% nas mãos daquele que nunca falha. No hebraico, a palavra usada para falta, né, ou faltará, depende da versão, né, a palavra é shazar, que carrega o sentido de não carecer, não estar em falta, não viver em escassez, não estar incompleto. Não estar incompleto é a completude. E isso significa que quem caminha sob o cuidado do pastor não vive a partir da falta de algo, mas a partir da suficiência de Deus. E aqui está uma verdade poderosa: Deus, ele não promete uma vida sem lutas, mas ele promete uma vida sem faltas. Nada me falta, nada. Você está entendendo? Nada é nada, até ajuda para você conquistar a paz. Faz parte. Agora, não vai significar que você não vai enfrentar tempestades, crises ou desafios. O próprio Jesus deixou isso claro lá em João 16:33, quando ele diz assim: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E o mundo, aqui a palavra usada vem do grego cosmos. E se você for pesquisar cosmos, o que quer dizer, né? É algo que é em círculo, dá voltas, né? Como é que é o cosmo? Quê? E como é angustiante, né? E dá ansiedade na gente essa vida em ciclos e círculos. Só que Jesus, ele veio para vencer os ciclos e nos trazer uma vida linear. Não é isso? Ele venceu o cosmos. Ele venceu o sistema desse mundo. O cosmos representa o sistema que nos aflige, o sistema que nos gera ansiedade. Jesus, ele já venceu. A gente precisa só ter bom ânimo e viver nele para viver a vida linear, sem entrar nesses ciclos que nos geram ansiedade, nos geram nervoso. Pastor, mas você não sabe, eu sei, eu também passo por esses ciclos, eu sou ser humano, meu querido. Não sou 100% espiritual, não. Um dia seremos. Corpo glorificado vai ser a bênção. Agora, o que Davi está declarando aqui é que mesmo em meio da guerra, em meio da dor, da perda e do vale, não vai faltar aquilo que realmente sustenta a sua vida, que é a graça, a força, cuidado, proteção, paz e provisão de Deus. Deus, ele não está prometendo luxo, mas suficiência. Ele não está prometendo conforto constante, mas cuidado permanente. É sobre isso esse salmo. Agora, por isso, Paulo, anos depois, ele entende essa mesma verdade e escreve lá em Filipenses 4,19 o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem tem Deus como pastor pode até atravessar desertos, mas nunca morre de sede no meio do deserto.
Onde o mundo vê falta, o céu libera provisão, meu querido. Glória a Deus. Então, quantas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente é tentado acreditar que Deus se esqueceu de nós? Cara, Deus me esqueceu, não é possível. Olha para mim, Deus, socorro. Às vezes a gente acha que está sozinho, que não tem saída. Quantos já se sentiram assim? O Salmo 23:1 é como um grito de fé que rompe o silêncio das incertezas. Se o Senhor é o meu pastor, eu não vou viver refém da escassez. É isso que ele está falando. Não vai faltar força para continuar, não vai faltar graça para suportar, não vai faltar paz no meio da guerra, não vai faltar livramento quando o perigo chegar, não vai faltar cuidado quando tudo parecer desabar. Faz uma retrospectiva da tua vida, quantas lutas, quantas pancadarias que você achou que não ia passar, você está aqui hoje. Eu até brinquei, né? Eu sempre falo, né? Brinquei hoje que brócolis mata, não é isso? Brócolis mata. Porque o que não mata engorda, então o que não engorda mata. Essa aí pode vocês virem. Isso é ruim pra caramba, né? Mas a verdade é que aquilo que não nos mata fortalece. E hoje a gente é fortalecido em várias áreas da nossa vida porque a gente já passou por um monte de luta que no momento a gente achava que não ia passar. Amém ou não? Amém. Deus, ele não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver debaixo da provisão de Deus. Mesmo quando a terra diz que é impossível. Mesmo quando o cosmos, o mundo, o sistema diz que é impossível. É para isso que Deus nos chamou. E aí no versículo 2 tem escrito: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Aqui Davi está liberando uma revelação poderosa, fruto não só de sua experiência como pastor, mas da sua vivência com Deus no âmbito da vida dele, né? No campo da vida. No mundo dos pastores daquela época lá no Oriente, havia uma verdade muito conhecida entre eles. A ovelha, ela só deita para descansar se ela estiver alimentada, saciada, sem medo, e se ela estiver se sentindo totalmente segura. Ela tem que se sentir segura, estar bem alimentada, saciada, sem sede, sem medo. Agora, se houver fome, sede, ameaça, no desconforto, ela não descansa, ela permanece inquieta, ansiosa, vulnerável, ela fica dentro ali do aprisco de um lado para o outro. Aquela gritaria. Quem já viu? Quem já viu? Quem já viu? É doideira. Meu avô, deixa eu falar isso. Meu avô, ele tinha fazenda, né? Então ele tinha lugar com ovelhas, ele tinha também o bezerreiro. E meu irmão, quando tinha perigo perto que volta e meia, aparecia uma jaguatirica, um bicho desse assim, né? Cara, uma gritaria do caramba, cara. Lá da casa principal a gente ouvia. Meu avô já sabia que tinha ruim, já saía daquela garrucha velha, já chamava os funcionários que dormiam lá, que tinha as aldeias dos funcionários. Era uma loucura. Vai ver o que estava ameaçando. E essa é uma verdade que só quem vive, quem está no campo, quem conhece, quem está, sabe que é verdade. Se ela estiver sendo acuada, no medo, ela não vai aquietar, ela não vai acalmar, ela não vai ficar quietinha no canto dela. E por isso Davi está dizendo em outras palavras: o Deus que me guia também cuida do meu interior. Ele não apenas supre aquilo que me falta, ele me ensina a descansar nele. No hebraico, a expressão traduzida como águas tranquilas é menushot, que significa literalmente águas de descanso, de refrigério, águas calmas que renovam. Águas calmas que renovam. Quantos aqui precisam hoje de uma água calma que renova? Aleluia! Está entendendo? Isso carrega uma promessa. Deus, ele não apenas te conduz, ele te conduz para o descanso. Ele não está te conduzindo para qualquer lugar. Ele está te levando para um lugar de descanso. É como se Deus estivesse dizendo para você hoje: filho, filha, eu não te tirei da guerra para te deixar ansioso no deserto. Eu te trouxe até aqui para alinhar o teu coração, acalmar a tua mente, renovar a tua alma. A ansiedade não vai governar o teu interior. Amém? Jesus, ele reafirma essa promessa lá em Mateus 11, 28 e 29.
Ele fala assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O mesmo Deus que te guia no caminho é o Deus que acalma a tua alma no meio da jornada. Quem aprende a descansar em Deus, no pastor, não se afoga na tempestade da vida. Mas é difícil, cara. Estou falando aqui, eu estou sendo ministrado também, porque não é fácil, meu irmão. Às vezes a pancadaria é tão grande, é igual quando quem surfa aqui, né, a galera que surfa, toma uns caixotes. Eu falo assim: é hoje que eu vou morrer. Skate é pior. Quê? Skate é pior. Skate é pior. Não acho não. Ó, meu irmão, eu andei de skate a minha infância, adolescência toda. Tomei vários tombos, caramba. Mas, meu irmão, aqueles caldos que eu tomava lá na praia, eu não queria nem saber de surfar por causa disso. Eu falei: rapaz, quero esse bagulho não. Skate, tu quebra um negócio, vai para escutar outro, tu afunda, ninguém acha, vai embora. Pô, meu irmão, não é não? Que desespero quando tu acha que tu vai respirar na cabeça. Aí tu engole a água com areia, meu irmão, até areia no nariz, no ouvido, tu até a misericórdia, não pode disso não, tá fora. Entendeu, cara? Agora vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente é dominado pela ansiedade, pelo medo, pela pressa de resolver tudo? A gente fica dominado por essa situação, a gente corre, luta, a gente tenta, só que não percebe que muitas vezes a gente está tentando ser o nosso próprio pastor. A gente está tentando ser o nosso próprio pastor. É igual, cara, né? É assim. Eu acho que aqui é uma igreja madura, todos sabem, né? Eu preciso ser pastoreado. Vocês sabem disso, né? É igual um psicólogo precisa de um psicólogo, um pastor precisa de um pastor. Eu não posso me pastorear sozinho. Eu tenho que me alimentar espiritualmente, eu tenho que buscar de alguém, eu tenho que ter alguém para conversar, eu tenho que ter alguém para abrir meu coração, para me pastorear, me dar direção. Ah, mas você não busca de Deus? Busca de Deus. Mas isso faz parte do sistema de discipulado que Jesus criou. Você está entendendo? Senão eu vou morrer. A gente não tem como ser pastor de si mesmo. Davi nos ensina aqui uma chave espiritual: se o Senhor é quem me guia, então também é Ele que me faz descansar. Eu não preciso controlar tudo, eu só preciso confiar. Mas é difícil, tem gente que gosta de controlar tudo, né? É difícil, né? Quem gosta de controlar, cara, tem que sair tudo daquele jeito que ela programou. Se não sair, meu irmão, dá ruim. Eu sou um pouco assim, né? Já melhorei muito, mas ainda sou um pouco, né? Porque, cara, eu gosto de programar tudo. E se não sai daquele jeito ali, meu irmão, antigamente, eu queria matar todo mundo. Homem bomba. Meu irmão. Entende, né? As pessoas são mais aceleradas, são assim mesmo. Então, o descanso que Deus oferece não é ausência de problemas, é paz em meio aos problemas. É o tal do Shalom que eu fico falando aqui. É como Ele fez com os discípulos no meio da tempestade, lá em Marcos 4,39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se acalmou e fez-se completa bonança. E assim Deus está fazendo com cada um de nós essa noite, hoje. Aquieta a tua alma, o pastor está no comando de todas as coisas. Onde antes havia águas turbulentas, agora haverá menos choques. Águas de descanso. Glória a Deus. Águas de refrigério e de paz. Aí vem o versículo 13 e fala: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui Davi, ele revela a dimensão do cuidado do pastor. Ele não apenas supre, ele não apenas traz descanso, mas ele também restaura o interior. A palavra hebraica usada aqui para restaurar é shuv, que significa muito mais do que simplesmente renovar. Ela carrega um sentido de trazer de volta, devolver ao estado original, reposicionar, restaurar aquilo que foi perdido ou quebrado. Restauração. Quem gosta de ver restauração aí? Todos os anos. Tinha um programa na televisão, você quer que via Mestres da Restauração. Cara, que maneiro que era aquilo, né? Tu via, chegava o negócio tudo destruído, os caras, Cara, mas Deus, Ele é especialista em fazer isso nas nossas vidas, cara. A
Às vezes a gente chega todo quebrado, todo arrebentado, todo destruído emocionalmente, de todas as áreas da nossa vida, e Deus ele vai lá e ele é o verdadeiro mestre da restauração. Você está entendendo? É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu trago de volta para o lugar onde o fogo queimava, onde a tua força era viva, onde a tua fé era firme. Eu estou te levando de volta para esse lugar, eu te restauro, eu te reposiciono, eu te coloco de volta no centro da minha vontade. É o que Deus está falando para você essa noite. Davi, ele entende que muitas vezes a alma ela se cansa, o vigor espiritual ele se desgasta, o caminho se perde, mas o pastor ele não abandona, ele restaura, ele corrige a rota, ele realinha o trajeto. Eu tenho falado muito aqui de rota, né, cara? Porque nós, como igreja evangélica, não bola de neve, mas a igreja evangélica como um todo, ela tem perdido a rota, né, cara? Eu tenho visto muito isso me entristece. Tem perdido a rota daquilo que é a verdade de Deus. Não estou falando que eu sou perfeito, que o que eu falo é a verdade absoluta. Não, a verdade é Jesus. Mas tem coisas que me afligem. E Deus ele faz isso não porque a gente é merecedor, mas como o texto declara, por amor do seu nome. Ele nos restaura por amor do nome dele, cara. Isso significa que o caráter de Deus, a fidelidade de Deus, a reputação do seu nome está comprometida com aqueles que pertencem a Ele. Quem é que pertence a Jesus aqui? O próprio Deus afirma isso em Isaías 48:11. Por amor de mim é que eu faço isso. Como poderia permitir que o meu nome fosse profanado? Nunca darei a outro a minha glória. Ou seja, Deus ele não perde batalha, ele não abandona soldado, e ele não deixa filho no meio do caminho. Deus ele não faz isso. Homens fazem, mas Deus ele não faz. Homens abandonam, homens viram as costas, homens deixam soldados feridos para trás. Eu tinha uma amiga quando eu era adolescente. Deixa eu contar essa história para vocês. O pai dela era português e ele lutou naquelas guerras lá, Moçambique, Angola, sabe? E ele tinha a perna dele, ele andava mancando uma perna, ele tinha a perna rasgada, que ele tomou um tiro de 762, imagina. E ele andou 6 quilômetros com a 762 dele, com a 762 do amigo e com o amigo baleado no ombro, quase morto. E ele falou: ainda que ele morresse, eu ia carregar o corpo dele até a nossa base. Por quê? Cara, o coração dele não ia abandonar um soldado ferido que estava sob a guarda dele, do lado dele, parceiro dele para trás. Tem homens que não têm honra e fazem isso. Talvez não numa guerra de verdade, sendo que a gente está para viver coisas que a gente está vendo lá em Israel, né? Que ele está acompanhando. Faz parte do cumprimento das profecias bíblicas. Agora, o posicionamento político do nosso país talvez traga grandes consequências para nós, em algum momento, infelizmente, né? Ficar do lado enfim, não quero me ater a essa parte política. Mas e aí? Vai ter gente que vai trancar a porta de casa e falar que não mesmo. Mas Deus ele não faz isso. Deus ele não abandona soldado, ele não abandona filho, não deixa ninguém para trás, ninguém fica para trás. Vocês estão entendendo? Amém ou não? O céu ele não tem histórico de falência nem de desistência. Quem anda com o pastor pode até se perder, mas nunca será perdido. Vocês entenderam? Você pode até se perder, mas você não vai ser perdido. Porque quem te chama, ele te restaura. E quem te restaura, te reposiciona. Se você olha para a sua vida hoje, percebe que perdeu força, perdeu ânimo, perdeu aquela paixão que tinha pela presença, pela palavra, pela obra, então ouça uma coisa: Deus ele não te trouxe até aqui para te enterrar no cansaço, nem para te deixar quebrado no meio do caminho. Ele te trouxe para te restaurar, te levantar e te conduzir de volta para as veredas da justiça, por um caminho certo, centro da vontade de Deus. Não é pelo que você faz, é por amor do nome dele. A gente não tem condição de fazer nada. Ele faz isso pelo amor do nome dele, porque o nome dele está vinculado à tua história, meu querido. O nome de Deus está vinculado à nossa história, não tem mais jeito. Quando você falou, eis-me aqui, que aí você começou a testemunhar, você começou a falar, você começou a postar um versículo bíblico, você começou muitas vezes a dar uma de santarrão religioso, acabou, o nome dele faz parte da tua história. E aí vai ser pelo amor do nome dele, não é por tua causa. Não há nada que a gente faça para alcançar isso. Quando ele te
resgata. É como se Ele estivesse assinando embaixo da tua vida. Esse aqui carrega o meu nome e eu não perco aquilo que é meu. Você está entendendo? Você é uma obra inacabada dele, que Ele está aperfeiçoando a cada dia. E um dia essa obra vai ter fim. Amém? É por isso que Paulo ele declara com convicção, lá em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A gente pode às vezes por fora estar ali acabado, quebrado, destruído, meu irmão, mas por dentro a gente está sendo renovado dia após dia. Sabe aquele negócio, choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Às vezes a gente acaba um dia, meu irmão, querendo morrer, sumir, virar a parede, meu irmão, não falar mais com ninguém. Mas aí antes de dormir, a gente vai no secreto, a gente ora, lê a Bíblia. No dia seguinte, a gente acorda como? Revigorado, porradão, meu irmão, sangue nos olhos. Não é assim? A minha oração todo dia antes de dormir: Senhor, cara, quer orar? Ora a palavra de Deus. Eu falo: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor abençoa os seus enquanto dorme. Então me abençoa minha família enquanto eu estou dormindo, que eu possa acordar amanhã revigorado pela tua presença, com o Espírito Santo nesse lugar, no meu coração, na minha vida. Todo dia essa é a minha oração. Uma vez eu fui ousado. Tu estava quando eu leio esse nome? Mas tu sabe dessa história, né? Acho que a gente estava voltando disso. A gente estava lá na Santa Catarina, e no dia seguinte, 4 horas da manhã, a gente ia ficar de pé, já era 1 hora da manhã, meu. Meia-noite e meia, 1 hora da manhã. 4 horas da manhã a gente está de pé para arrumar as motos. 5 horas, 5 e meia a gente está partindo. Eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, revigora as nossas energias, que a cada hora de sono, dormida, equivale a 2. Eu usei. Cara, todo mundo acordou sem sono. Eu fiquei 21 horas em cima da minha moto, meu irmão. Eu cheguei aqui tranquilo. Corpo cansado, mas por dentro renovado. Não foi 2h30 da manhã, eu estava aqui, ó, na porta de casa. Saí de lá 5h30 da manhã, 2h30 eu estava aqui. 1.300 quilômetros. E embora. Deus está dizendo para você hoje: se prepara, que eu estou ativando o seu vigor, a tua força. Eu estou alinhando os teus passos novamente no caminho da justiça. A tua história, ela não termina no cansaço. Creia nisso. E aí no versículo 4, Davi fala assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando Davi escreve esse versículo, ele não fala de uma possibilidade, mas de uma certeza, né? Não é se um dia eu passar, ainda que. Não é se você um dia, todo mundo um dia vai passar pelo vale das trevas e da morte, vai passar, meu irmão, não tem como. Ou você está vindo de um, ou você está indo para um, né? Não tem, faz parte da vida. Não é se, ainda que, quando. Não é sobre se eu passar, é sobre quando eu passar, porque um dia vai acontecer. E no hebraico a expressão vale de trevas e morte é Jei Tzalmavet, isso. Eu inverti, né? Tzalmavet, que carrega o sentido de o vale da sombra da morte, um lugar onde a escuridão parece ser tão densa que quase se torna palpável, onde tudo à nossa volta grita perigo, medo, dor e incerteza. É sobre isso que Davi está falando aqui. Ele está falando de um lugar que realmente existe, esse lugar físico lá, que era onde eles tinham caminho, onde os comerciantes eram assaltados, mortos, tudo, eles evitavam aquele lugar lá. Mas ele está falando espiritualmente de um lugar onde grita perigo, medo, dor e incerteza. E quantas vezes a gente passa por isso na nossa vida, um lugar de dor, de medo, de incerteza. Aqui, Davi libera uma chave espiritual que destrava a coragem no meio do caos. Ele fala: tu estás comigo. É no meio da dor, da incerteza, da tristeza. Se você lembrar que Deus está contigo a todo momento, acabou. Ele não diz: tu me observa de longe. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está me olhando de longe. Não. Ele não fala assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, você me envia ajuda. Não. Ele fala: tu estás comigo. Isso faz toda a diferença. O Deus que te guia nas águas tranquilas é o mesmo que te atravessa no vale da sombra da morte. Entendeu? É aquele que está ali do teu lado.
E isso se conecta com a promessa de Isaías 43, versículo 2, que diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Ou seja, não está falando aqui que vai livrar das águas, não vai livrar do fogo, fala que vai estar com ele. É sobre isso. Deus ele não vai te livrar de passar pelos problemas, porque são os problemas, as dificuldades, os vales de sombra, de morte, os medos, as dificuldades que nos fazem crescer. Mas ele faz crescer porque a gente entende que ele está com a gente o tempo todo. Isso significa que Deus ele não terceiriza o cuidado. Sabe qual é? Igual a pessoa se fala assim: não, pô, cara, vai lá, eu não consigo. Sabe, quem já fez trilha aqui? Em um lugar que não conhecia. E aí você contava. Aí, vamos lá evangelizar esse motoqueiro que está buscando muito. Vai lá, chama ele lá, fala para ele aceitar Jesus. O que eu estava falando aqui? Então, aí você confia na pessoa que fala assim: cara, eu conheço, eu vou com você, só que chega em cima da hora, pô, sabe o que acontece? Minha mulher falou que eu não quero ir, não. Mas vai com meu amigo, ele já foi uma vez, ele foi comigo, ele sabe o caminho. É perrengue, é furada, é cilada, Bina, não é não? Quem já passou por isso? Já passei, meu irmão. Meu irmão, é doideira. Só que Deus ele não terceiriza, ele não chama outro para ir lá, ele está com você todo tempo. Ele não te observa à distância, ele desce no vale contínuo, ele pisa no campo de batalha, ele se coloca ao seu lado, e muitas vezes ele está à sua frente como escudo. E Davi conclui: a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam, depende da versão. E na cultura dos pastores hebreus, a vara ela servia para proteção e correção. A vara, um bastão forte para espantar predadores e, se necessário, corrigir a ovelha que saia do caminho. Dava aquele pancadão de lado, vamos, caminho, pá! A vara é sinônimo de cuidado e amor. Você está entendendo? O cajado, ele tinha a ponta curva. Ele servia também para guiar, mas aí era só guiar, não havia para de lado para voltar para o caminho, não, era só para guiar. E puxar a água ali, botando o pescoço em volta, para o teu lugarzinho em volta, para trazer a ovelha de volta quando ela estava se desviando. E aí, tem muita gente que não quer ser confrontado, ser tratado, não quer receber a vara do cajado. Eu não estou falando de homem não, porque se o homem fizer pela força dele, um pastor, vou botar um pastor de igreja que nem eu, vier te dar vara e cajado com óleo, com coisa do coração dele, não tem que receber mesmo não. Mas se o cara vem com conselhos bíblicos, direcionamentos bíblicos, não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. Deus ele te ama tanto que ele te corrige para não te perder e te direciona para não deixar você andar no caminho errado. Você está entendendo? É igual a gente faz com o filho, cara. É igual a gente faz com o filho. Quem corrige filho aqui? A gente não pode corrigir com raiva, né? Se tiver com raiva, vai dar uma respira, conta até 1000, volta. Às vezes é difícil, né? Porque a gente fica na ira, tem as crianças que aprontam, meu irmão. Eu sei que eu já aprontei muito. Misericórdia. Eu só apanhei uma vez do meu pai. Uma vez. Mas também nunca mais esqueci. Quando eu aprontava, geralmente a minha mãe, ela me corrigia, mas no amor, e segurava a onda para não chegar até ao Superior Tribunal Federal, que era meu pai lá em casa, né? Porque senão dava ruim. Parava na primeira instância, não subia não. Agora, o vale da sombra da morte, ele não é o ponto final. Ele é só um trecho da rota. Quem caminha com o pastor pode até passar pelo vale, mas só que você não vai ser enterrado nele. Tu vai atravessar ele. E se hoje você se sente passando por um vale, seja emocional, espiritual, financeiro, familiar, entenda que o vale ele não é um sinal de ausência de Deus. Não. Pelo contrário.
O vale é o lugar onde a gente mais percebe a presença real e palpável do pastor, que é Deus. Talvez o inimigo tenha tentado te convencer de que Deus te abandonou, que você está sozinho, que você não vai conseguir sair dessa, só que o Espírito Santo está te dizendo essa noite: eu estou contigo no vale, no fogo, eu estou contigo na tempestade, na luta e na guerra. O vale não é para te destruir, é para te fazer perceber que a presença de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. É por isso que Paulo ele declara com convicção lá em Romanos 8, 38 e 39: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O vale não te vence, a sombra não te paralisa, a morte não te toca, porque o pastor está contigo, e onde ele está, até a escuridão vira caminho, meu irmão. E aí no versículo 5 está acabando, são só 6 versículos, vocês sabem disso, né? Está acabando, está no versículo 5, versículo. O que é? Graças a Deus. Vamos lá. Ele fala assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui Davi libera uma das declarações mais poderosas desse salmo. Deus, ele não te honra em segredo, ele não faz isso escondido. Ele prepara um banquete na frente daqueles que disseram que você não ia conseguir, que você não ia sobreviver, que você não ia se levantar. É disso. E eu não estou falando aqui do minha vitória vai ter sabor de mel, porque não é de vingança, não é para você se mostrar, porque é sobre o nome dele, não é sobre você. Você está entendendo? E de novo, se você reparar, ele não esconde a mesa, ele monta a vista dos teus inimigos. No hebraico, a ideia de preparas é como um anfitrião que arruma uma mesa de honra, e não de forma reservada, apressada, mas detalhada, publicamente, sem pressa e sem disfarce, com o melhor que tem. É um banquete. E isso se conecta com aquilo que Deus fez com José no Egito. Quem conhece aqui a história de José no Egito? Aqueles que jogaram ele na cisterna, o venderam como escravo depois, tiveram que ouvir que ele se tornou governador de toda a terra. Ele fala assim em Gênesis 50, 20: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quem viu esses videozinhos aí da IA, né? Estou indo lá mostrar para meus irmãos o que meu pai me deu. Quem já viu? Quem já viu? Tá rolando aí, graças a Deus, eu fico rindo com esse negócio. Ainda bem que quem é que ele disse? Sou eu do salmo, graças a Deus. Cara, mas os caras que jogaram ele na cisterna tiveram que ir lá e ver que Deus levantou ele. E não tinha nada a ver, não era sobre José, era sobre Deus. O que foi vergonha, dor, humilhação, traição vai virar testemunho. Deus está te levando do anonimato para o propósito, da vergonha para a honra, do choro para o riso. Unges minha cabeça com óleo. E essa frase aqui, ela carrega um detalhe muito forte no contexto dos pastores de ovelhas. As ovelhas frequentemente elas eram atacadas por parasitas, moscas, insetos que, se entrassem pelo nariz, pelo ouvido, poderia levá-las à morte, né? Colocando verme, várias coisas, né, indesejadas dentro das ovelhas. E o pastor então ungia a cabeça da ovelha com óleo, criando uma camada de proteção que impedia os parasitas de se alojarem naquele lugar. Amém? Essa era a função do óleo ali sobre a cabeça da ovelha, sobre, né, passa no nariz, ele aqui na cabeça esfregando essa parte do nariz e ouvido. Ou seja, o óleo aqui não representa só honra, é proteção, é capacitação, é revestimento sobrenatural contra tudo aquilo que tenta contaminar a tua mente, o teu coração e o teu espírito. O mesmo óleo que desceu sobre Davi quando Samuel ungiu ele lá no capítulo 16, primeiro livro de Samuel, e que mudou a história,
completamente de Israel, agora é liberado sobre a tua vida, te preparando para aquilo que Deus vai fazer publicamente. Só uma pessoa entendeu. O mesmo óleo que foi derramado sobre Davi, hoje está sendo derramado sobre a tua cabeça, para te preparar para aquilo que Ele te planejou, para o propósito da tua vida. E aí ele fala, meu cálice se transborda. Deus, Ele não trabalha na medida suficiente, Ele é Deus do transbordar, meu querido. Ele não derrama só aquilo que você precisa, Ele libera mais do que você imagina, mais do que você pediu, mais do que você sonhou. Efésios 30:20 confirma isso, fala aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O que Deus está preparando para você não é um lanchinho de bastidor, é banquete de honra, meu querido. E Ele faz questão de montar a mesa onde os olhos que te viram cair vão ver você levantar. Sabe, não é aquele lanchinho da madrugada que tu sai da night. Quem é que já foi perdido no mundo aí? Aí tu vai comer aquele podrão atrás da barraquinha, né? Sentado no meio frio, escondidão, caindo os ovos de codorna do lado, as batatas palha pro outro. Não, não é nesse lugar não, meu irmão. Não é nesse lugar que Deus está preparando para você lanchar. Se hoje você se sente cercado por situações, pessoas, vozes que te desanimaram, te desacreditaram, te empurraram para o vale, lembre-se que Deus, Ele já está preparando uma mesa para você, um banquete, porque filho tem lugar à mesa do Pai, amém? Uma mesa de restauração, uma mesa de honra e de testemunho. Só que essa mesa ela carrega 3 marcas, amém? Quem quer ouvir essas 3 marcas da mesa? Isso, só 2, não vou contar não. Quem quer? Primeira marca que essa mesa carrega é proteção. Unge-me com óleo, unge minha cabeça com óleo. Deus, Ele está blindando a tua mente, o teu espírito. A segunda marca é honra, na presença dos meus inimigos. Quem te viu no chão vai ver Deus levantando você. E a terceira marca é transbordar. Fala, meu cálice transborda. O que Deus vai fazer na tua vida não é só para você, é para alcançar a tua casa, a tua família, o teu ministério e até gerações que ainda nem nasceram. Porque o que Deus faz é desse jeito. Então se prepara, porque quem te viu lutando vai te ver reinando. E eu não estou falando aqui sobre uma teologia da prosperidade, reinando na forma financeira e de rico, não, cara. Sabe, eu falo porque hoje, em várias áreas da minha vida, pessoas que me viram destruído, caído, zombaram de mim, aos olhos dela eu estou reinando. No cartório onde eu trabalhei aqui, eu ficava esperando abrir a loja para comprar uma camisa para não ir com a mesma roupa do dia anterior. E aí quando eu me converti, as pessoas zombavam, não vai durar uma semana, não vai durar um mês, vai durar um ano veio casamento, isso aqui, até chegar a ser pastor, fiz célula dentro do cartório. As pessoas não acreditavam. As pessoas que zombaram, me viram caído, me viram na lama, olharam e falaram, caramba. Aí tem outra parte também, né? Que é aquela realidade versus expectativa, né? Eu chego lá, já tem um tempo que eu não vou, para visitar, eu acho que, pastor em Búzios, acha que eu moro na ferradura, beira da praia, João Fernandes, né? Pastor em Búzios, né? Amém, cara. Você está entendendo? E para acabar, versículo 6. Diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi encerra esse salmo com uma convicção inabalável. Ele não está fazendo uma suposição, ele está cravando uma verdade espiritual. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. No hebraico a palavra acompanhar é radaf, que significa perseguir, caçar, correr atrás de forma intensa e insistente. Ou seja, assim como o inimigo muitas vezes tentou te perseguir com setas de medo, angústia, dor, opressão, agora é a bondade e a fidelidade de Deus que estão na tua cola, te cercando e te alcançando e te surpreendendo.
Isso se conecta com Deuteronômio 28:2, que diz assim: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. A gente precisa obedecer a Deus e as bênçãos vão vir. Cara, nem sempre as bênçãos é aquilo que a gente acha que é bênção, que a gente espera como bênção. Às vezes a gente quer algo que não é de Deus pra gente. Agora, você foi perseguido por crises, por dores, por traumas, por perdas. Agora se prepare, porque quem está te perseguindo é a bondade, é a fidelidade, é a graça, é o favor de Deus. E não tem como fugir desse amor que te cerca por todos os lados. Ele deu a vida dele por você, cara. Jesus, ele deu a vida dele por você. Sabe que amor é esse? Sabe que amor é esse? Quem daria a vida aqui por Jesus? Daria não? Não daria. Se entrar aqui o grupo armado nega Jesus, tu vai negar? Quem vai negar? Tem nego que nega, cara, amém. Na hora do pau quebrando, tem um cara que era lá da igreja da Barra, deixa eu contar essa história. Que ele foi lá para o Peru, aquela época lá que tava aquelas guerrilhas lá do Sendeiro Luminoso. Sendeiro Luminoso, é isso? Era isso, não era? Era. Que era aqueles guerrilheiros lá, enfim. E eles entravam em igreja, destruíam a igreja, matavam as pessoas. E ele foi parar numa igreja onde, alguns dias antes, os caras tinham invadido no horário do culto. E eles falaram: só vai ficar vivo quem negar Jesus. Quase metade da igreja, mais da metade da igreja, se eu não me engano, negou Jesus mesmo. Jogou a Bíblia no chão, cuspiu do jeito que os caras mandaram. Que no interior da pessoa fala assim: não vou negar só com a boca aqui, mas Deus conhece meu coração. Cara, esquece isso, meu irmão. Só que como o tempo negou e ficou de cantinho, quem não negou e ficou lá com medo, mas tu estás comigo. Os caras ainda deram uma lição, foram de Jesus, foi a voz de Deus na vida dos caras. Falou que assim: que fé é essa que vocês têm, que na primeira medo, primeira pancada que você recebe, vocês negam toda a fé de vocês, tudo que vocês creem. Quem vai morrer são vocês, vocês merecem ficar vivos não. E matou os caras, e os caras que não negaram Jesus ficaram vivos. Isso não é a historinha da carochinha. Quem já ouviu esse termo aí? Já? Só os jovens há mais tempo, né? A pastora não tinha ouvido não, até eu falar. Lembra? Só você e tua família que fala isso. Não é a história da carochinha, conto pra boi dormir, não, cara. Isso aí foi verdade. O cara que falou isso, eu conheço ele. O cara não mentiu, cara. Pô, então o que acontece? Deus, ele está ali, cara. Só que aí muita gente fala: não, eu não vou negar Jesus, não. Mas já está negando um monte de coisa que a gente faz. Mas voltando para a palavra, porque ele nos cerca de amor por todos os lados. Davi conclui: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso não é sobre visita, não é sobre um evento, um seminário, não é sobre um culto de domingo. É sobre morar na presença de Deus. Salmo 27:4 ecoa essa verdade no coração de Davi, quando ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Quem experimenta o cuidado do pastor não quer mais viver longe da presença dele, não se contenta mais com migalhas, quer viver um banquete espiritual diariamente, todos os dias, o tempo todo na presença dele. Se o vale não te parou, agora se prepara, meu querido, porque o favor de Deus ele vai te perseguir até te alcançar. E quando alcançar, ele não vai mais te soltar. Deus ele está falando: eu sei qual foi o vale que tentou te destruir. Agora, eu não sei quem te traiu, eu não sei quem te abandonou, quem te machucou, quem tentou escrever um ponto final na tua história. Mas eu sei que o céu está liberando sobre a tua vida hoje. Se Deus ele é teu pastor, a tua vida nunca mais vai ser a mesma.
Onde tinha escassez, vai ter provisão. Onde tinha ansiedade, vai ter descanso. Onde tinha confusão, vai ter direção. Onde tinha destruição, vai ter restauração. Onde tinha vergonha, vai ter honra. Onde tinha miséria, vai ter transbordado, renovo da presença de Deus na tua vida. E mais, você não vai viver mais de culto em culto, de migalha em migalha. Aí eu preciso do culto para me alimentar. Meu irmão, o culto é para a gente prestar, entregar aquilo que a gente já buscou durante a semana. Você não vem para o culto para receber. Receber é uma consequência de Deus pelo favor dele, pela graça dele. Mas quando a gente vem aqui, a gente vem para prestar o nosso culto, para entregar o nosso melhor, aquilo que a gente buscou. O nome não eu vou lá para o recebimento da igreja, não. A gente vai para o culto, prestar culto a Deus, entregar algo. Prestar culto é entregar algo. Você não vai mais viver de culto em culto, de experiência em experiência, como quem vive de visita. Você vai morar na presença de Deus, viver no secreto, caminhar de glória em glória, porque o teu lugar é na casa do Pai. É como Jesus declarou lá em João 15,5: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, darão muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa. De hoje em diante, o teu endereço espiritual se chama presença de Deus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, fechar os olhos, baixar a tua cabeça. Quem aqui essa noite deseja se entregar de verdade ao cuidado do meu pastor? Quem aqui quer dizer: Senhor, eu não quero mais viver perdido, sem direção, eu te reconheço como meu pastor. Talvez aqui todos já tenham entregue a vida para Jesus, falam, né? Eu reconheço Jesus, aquele que morreu por mim, no terceiro dia ressuscitou, é o meu único Senhor e Salvador. Só que talvez você fez essa confissão com os lábios, mas ainda não tem confiado 100% nas suas atitudes, de que Ele está com você, pelo amor do nome dEle. E hoje Deus está chamando filhos e filhas de volta. Ele está restaurando alianças, curando corações e dizendo: na minha presença não falta nada te faltará. Se você sabe que essa palavra foi com você, você sabe que foi um confronto ao teu coração. Deixa Deus te ministrar enquanto a gente ouve esse louvor. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente, para que a gente possa orar com você. Deus, Ele não quer mudar a tua trajetória, Ele quer que você confie que Ele está com você durante a trajetória. Talvez você esteja abalado, abatido, amedrontado. Talvez tenha perdido até a esperança em algumas áreas da tua vida. Mas Deus, Ele te chama, porque Ele quer preparar um banquete na presença de Deus em Cristo. Ele quer ungir a tua cabeça com óleo fresco. Ele quer te conduzir a águas de descanso. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Procuro por
Davi fez em todo o seu chamado, ministério, reinado. Ele confiou em Deus a todo instante. Deus, Ele está te convidando a confiar que Ele está te conduzindo para um lugar de descanso, um lugar de restauração. Às vezes parece que a gente está com a mente toda zoada, parece que nunca mais vai ficar normal. Só que Ele está falando no teu coração essa noite. Ele é capaz de te restaurar, de fazer viver coisas que você nunca imaginou. Ele quer transbordar sobre os teus dias. Senhor Deus Pai, venha sobre nós. Nos capacita, Senhor, a confiar plenamente que mesmo em meio às tempestades, mesmo no meio do vale da sombra da morte, aqui o Senhor está conosco. Que mal nenhum nos sucede, Senhor, porque o Senhor cuida de cada detalhe por amor do teu santo nome. Que esse salmo, Senhor, possa não ser palavras lançadas ao vento, Senhor, em nossas vidas, mas que ele seja uma oração de confiança, perseverança. Entregamos a Ti, Senhor, como igreja, como indivíduos, como, Senhor, ministério, os nossos corações, declarando, Pai, sem a Tua presença não somos mais. Somos gratos, Senhor, por todo o livramento. Gratos porque até aqui o Senhor nos ajudou. E cremos, Senhor, que na Tua presença ainda viveremos coisas maiores do que vivemos até aqui. Nos capacita a testemunhar, Senhor, o Teu grande amor e viver na Tua presença todos os dias de nossas vidas. Se você concorda com isso, você recebeu a sua oração, aplaude Jesus no teu coração. Aplaude a Ele. Toda a glória. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.